Olá, você já ouviu falar sobre o orçamento participativo? De uma forma bem simples e resumida, eu vou te explicar o que significa o orçamento participativo. O orçamento participativo é o espaço onde os moradores da cidade, reunidos em plenárias, decidem as prioridades de investimento para o orçamento municipal do ano seguinte. Mas o que é o orçamento municipal? O orçamento municipal é muito parecido com o orçamento da nossa família. Todo orçamento é formado por receitas, recursos que entram, e despesas, recursos que saem. Na nossa casa, a receita é formada pelo dinheiro que entra a partir do trabalho de todos os integrantes da família. A família da Dona Lúcia, por exemplo, é formada por 5 pessoas. Ela, o marido Jorge e mais 3 filhos. Pedro, de 15, Suelen, de 10 e Ana, de 7 anos. Na casa dela, o dinheiro que entra é formado pelo salário como trabalhadora doméstica, pelo salário do marido como servente de pedreiro e pela bolsa do filho Pedro, de 15 anos, que recebe como jovem aprendiz. O salário da Lúcia, mais o do seu marido Jorge e a bolsa do seu filho Pedro formam a receita da família. Por outro lado, a família da Lúcia tem uma série de despesas. Por exemplo, a parcela de financiamento da casa própria, as contas de água e de luz, alimentação e transporte. As receitas e as despesas da casa da Lúcia compõem o orçamento familiar. Quando a receita é maior que a despesa, há um saldo positivo, ou seja, sobra dinheiro para ser gasto em outras coisas. Mas quando a receita é menor que a despesa, há um saldo negativo. A família precisa avaliar se há gastos que podem ser cortados para não se endividar. Por isso, o planejamento do orçamento familiar é fundamental. Sem endividamento, a família pode investir em coisas importantes para melhorar a qualidade de vida, como, por exemplo, fazer uma reforma na casa, planejar uma viagem nas férias. Na prefeitura é a mesma coisa. O orçamento municipal é composto pelas receitas que entram e as despesas que saem. As receitas são formadas pelos impostos pagos pelos contribuintes, como IPTU, parcela do IPVA, do ISS, do ICMS, e também pelas transferências que vêm do governo estadual e governo federal e das receitas de capital, que é quando a prefeitura vende um imóvel, por exemplo. A prefeitura também tem suas despesas, que são os gastos com o pagamento dos salários dos servidores públicos, compras de medicamentos para as unidades de saúde, alimentação escolar, manutenção da frota de veículos, contas de água, contas de luz e etc. Igualzinho à casa da gente. Se a prefeitura gasta mais do que arrecada, pode se endividar. Mas se consegue fazer um bom planejamento, dá para reservar uma quantia de dinheiro para fazer coisas novas na cidade. A única diferença é que na prefeitura, o planejamento do orçamento é feito durante um ano para ser executado no ano seguinte, a chamada Lei Orçamentária Anual, LOA. Tradicionalmente, a decisão sobre onde utilizar os recursos do município é feita pelo prefeito e sua equipe de governo. Mas com o orçamento participativo é diferente. É você quem decide onde investir o recurso público que vem dos impostos arrecadados de todos os contribuintes. Ou seja, com o orçamento participativo, essa decisão está nas mãos do povo, por meio das plenárias do OP. Para que a gente tenha um orçamento realmente participativo, precisamos da sua participação e dos moradores do seu bairro. Conversar sobre a cidade que temos e planejar o futuro que queremos são compromissos de todos nós. Contamos com a sua participação neste ato de democracia e de transparência com a utilização dos recursos públicos de toda a população do município de Parnamirim. Até os dias 13 e 14, contamos com a sua participação.